Não se esqueça de nos ajudar. Se chegou até aqui e está gostando do conteúdo, sente que é um conteúdo edificante, não se esqueça de ajudar. Se inscreva e clique no sininho, porque o meu intuito é evangelizar, proclamar a palavra do Senhor. Me dê a chance, a honra de ter a sua confiança e atenção, porque seu dinheiro eu não quero. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu não posso, eu não tenho, estou dependendo da Tua glória e do Teu poder. E não estou sendo hipócrita, Senhor, eu estou falando do fundo da minha alma, do interior do meu coração. Como, Pai, aquela rosa, aquela flor, tem que procurar o sol para poder viver, assim também, Senhor, esta noite. Se movimenta no nosso meio, fala aos corações. Só Tu, Senhor, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a minha língua seja uma espada usada afiadamente por um anjo poderoso, que não falte roupas brancas sobre nós, nem azeite sobre nossas lâmpadas. Que Tu seja, Senhor, um fogo devorador diante de mim esta noite. Que, Pai, todas as obras do diabo, todas as instruções de Satanás, toda a atmosfera infernal, eu repreendo em nome de Jesus. Toda alma, pensamento, intelecto, eu trago cativo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, ao Evangelho. Brilhe, Senhor, em nossos corações esta noite, é tudo que eu te peço, tudo que eu quero e desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 1. Verso 8, verso 8. Mateus capítulo 18, verso 8 ao 11. Todos encontraram, digo amém? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo tuas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Podeis sentar. Alguns devem ter notado aqui que quero falar sobre Deus salvar o perdido. Alguns devem ter notado aqui aquele senhor que estava aqui. Isso é um testemunho. Ele foi, parou, olhou e voltou meio cambaleante. E antes que ele pudesse passar, o Senhor me disse, vai até ele. E eu fui até ele e perguntei, o senhor quer se sentar? Achei que ele estava, não sei, passando um pouco mal. E acertei. Ele disse, não, eu estou querendo ir para casa, eu estou passando mal, acho que não vou sair do trabalho e acho que não vou conseguir chegar em casa. Aí eu olhei para ele e disse assim, se eu orar por você e o Senhor te curar agora aqui, você entrega a sua vida a Ele? Eu digo, não, eu sou desviado. Você se reconciliará? Ele disse sim. Então ali eu orei. E olhei para ele depois de oração, ele estava com os olhos arregalados para mim. E eu disse para ele, passou, não foi? Ele disse, passou, como pode? O senhor quer ficar? Não, eu moro longe, eu vou a pé, mas passou. E ele foi embora levantando as mãos e glorificando a Deus.
Amém? Porque, irmãos, uma coisa é você falar a palavra e a palavra ser dita só a letra. Como eu falei, evangelizar, falar a palavra de Deus é alguém chegar para você e dizer, olha, meu carro está com problema. E você chega e diz, eu tenho um bom mecânico. E ele vai pedir, me apresenta o teu mecânico. E você traz o mecânico e resolve o poder dele, resolve o problema dele. Porque o evangelho não é apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e de poder. Você testemunha, mas sem mim nada podeis fazer. Jesus tem que testemunhar junto contigo, porque pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, uma palavra, uma pregação é verdadeira. E os discípulos e os apóstolos venceram o diabo, diz a palavra do Senhor, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não pela oratória, pela palavra do testemunho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta e leva para o céu verdadeiramente. Jesus é real. Imediatamente quando um pregador se levanta e começa a pregar sobre salvação, Jesus salva, esse é o caminho da salvação, essa é a direção que você tem que tomar para mudar o curso da sua vida, para mudar o teu destino final, automaticamente esse mesmo pregador está deixando de apontar um outro caminho, que está apontando para a perdição, um caminho de perdidos, um caminho de tristezas, um caminho de trevas. É inevitável. O pastor que me trouxe para essa mensagem, que é um homem de Deus, ele contou um testemunho que ele saiu para a mata para caçar. E ele conhecia aquela região e de repente ele se viu perdido no meio da mata. Então ele olhou para o lado e tinha um pequeno ribeirinho e olhou e tinha umas areias assim na mata. E ele tomou, bom, eu estou aqui, então eu vou pegar aqui pela direita e vou achar o caminho para sair da mata e o meu ponto de referência para encontrar os companheiros. E ele saiu pelo lado direito dele, pela experiência que ele tinha. Daqui a pouco, 40 minutos, 1 hora, que ele olhou para o lado, lá estava a areinha e o ribeiro. Então ele olhou e disse, como é que pode? Então ele disse, agora eu vou pela esquerda. E ele seguiu pelo lado esquerdo, meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia, que ele olha para o lado, lá está a areia, lá está o riachozinho. Então foi aí que ele se deu conta que ele estava perdido. Obviamente, os companheiros o encontraram, mas ele estava andando em círculos, e é isso que o irmão Brana falou, que os índios disseram que é. Quando você está andando em círculos, os índios chamam isso de círculo da morte, você está perdido e fatalmente, se não tiver a ajuda de alguém, você irá morrer. Quando nós estamos na escola, que começamos a estudar a história do mundo, a história da sociedade, história antiga, nós aprendemos pelos professores que nos ensinam que a história ela é cíclica, a história ela é repetitiva, ela se repete. Como foi no passado, assim será no futuro. Obviamente, Salomão, o homem mais sábio que houve nessa terra, também falou justamente isso em Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e verso 10. Ele diz, o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer de novo. De modo que não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa, verso 10, que se pode dizer, vê, isto é novo? Porque já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então a humanidade, a história humana está em círculos, e esse círculo do que já foi, do que já é e do que será, mostra que toda a humanidade está inexoravelmente, inevitavelmente perdida e caminhando para a sua própria perdição. Você me diz, pregador, eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Estou vivendo a minha vida. Eu estou bem. Deixe-me perguntar uma coisa para você. Você acha que o mundo, a sociedade, não está perdida?
O que você tem a me dizer quando você vê mulheres de 30, 40 anos comprarem bonecos, bonecas, caras, bebês, bonecos em forma de bebês, ficarem com essas bonecas no braço dias, horas, cuidarem dessas bonecas como se fossem crianças, levarem essas bonecas quando elas estão em um surto esquizofrênico, socioafetivo, para os hospitais, querendo que esse brinquedo, que essa boneca cara, seja atendida, cuidada, porque elas, no delírio esquizofrênico em que estão vivendo, acham que a boneca vai morrer e merece ser atendida. Você acha que isso está bem? O que você me diz de uma pessoa que passa numa calçada e vê um cachorro deitado na calçada, magro, e diz: olha, meu Deus, que cachorrinho, esse cachorrinho não devia estar passando por isso, esse cachorrinho devia estar sendo bem cuidado, e de repente, esta senhora passa mais adiante, 2 ou 3 metros, e vê um homem abandonado no meio da calçada, com um lençol esfarrapado, cheio de sagas, só o couro e o osso. Um morador de rua, e ele fala: eu não quero saber desta pessoa, esse maltrapilho, esse cracudo. Meu filho, sai de perto desse homem, isso pode ser um bandido. Você acha que é uma pessoa que se comporta desta maneira, ela não está perdida? Você acha que um filho que ouve mais os amigos de bebida, os amigos de escola, que ouvem mais os amigos de farra, do que ouve seu pai ou sua mãe, que desde sempre cuidaram dele, desde sempre vigiaram sua vida, que o amaram? Esses amigos merecem mais ser ouvidos, respeitados, honrados, do que seu próprio pai, do que sua própria mãe. É isso que você acha que é normalidade? Você acha que um homem de 40 anos que tem condições pega um cachorro, compra roupas para um animal? Eu adoro animais, tenho 5 na minha casa. Não é o caso. Mas adota um animal, faz festa de casamento para o animal, compra roupa para o animal, trata o animal como se fosse uma criança, gastos absurdos de dinheiro com o cachorro, com o gato, e que se, no entanto, fosse adotar uma criança, gastaria muito menos. E você me diz: não, pregador, o mundo não está perdido, estamos vivendo na maior absoluta normalidade. Estamos vivendo na perfeita normalidade. Você está vivendo no Éden satânico e não sabe disso. Sua vida, suas escolhas. Sansão era um homem de Deus, e Sansão quer dizer homem valoroso, homem de valor. Foi corrompido, derrubado, caiu em desgraça por causa de uma mulher, Dalila, que significa mulher fraca. Não mulher ruim, não mulher perversa, mulher fraca. Uma mulher fraca derrubou um homem de Deus, um juiz de Israel valoroso, cego, careca, torturado, mazelado. Esse homem de Deus agora estava empurrando uma pedra grande em círculos, dia após dia, momento após momento, hora após hora, se lembrando da grandeza que ele tinha, se lembrando das imagens do sol, da lua, do mar, da terra, a beleza que ele podia contemplar nas rosas, e agora a cegueira tinha sido agora a herança que lhe tinha sido dada. E eu pergunto a você, se sua vida não está exatamente como a vida de Sansão. Você acorda de manhã, se levanta, vai trabalhar contra a vontade, é humilhado no trabalho, é humilhado pelas pessoas que atendem, é humilhado, volta para casa
e dentro de casa passa um tempo, discute, assiste uma coisinha, vai dormir e no outro dia se levanta, vai trabalhar e é humilhado e volta de ônibus e está em casa e vai assistir alguma coisinha e discute com a mulher e dorme, e nesse ciclo de derrota fatalista sua vida se encontra. E você acha que tudo está bem. Você está querendo me dizer que sua vida está bem. Deixe-me lhe dizer algo. A situação da sua vida, a situação do seu casamento, a situação dos seus filhos, a situação da sua esposa, a situação de você no seu emprego, sua carreira, é culpa exclusivamente sua, somente sua e de ninguém mais. Você não pode dizer, olha, a minha carreira, a minha vida, o meu casamento está assim, porque alguém escolheu por mim. Não, seu casamento está fracassado, o seu filho está nas drogas, a sua filha está em desobediência, e a culpa é inteiramente sua, somente sua e nada mais. O que você não daria para voltar uns anos atrás e tentar mudar? O que você não pagaria para mudar o que você tem agora, mudar a sua vida de hoje? Eu lembro de um testemunho que eu vi de um médico, acho que eu já falei, não sei se era da cidade de Fortaleza, mas eu estava assistindo televisão e vi. Ele estava no hospital da prefeitura de uma capital, e era um sábado ou era um feriado, algo assim. E ele estava com vários residentes. Residentes são alunos de medicina que ainda não se formaram, estão praticando para tentar exercer medicina. E chegou aquela horinha daqueles 5 minutos que o médico tem que tirar para ir tomar um cafezinho dele, 10 minutos, para descansar um pouco. E deixou os residentes lá com a situação. E de repente, quando ele começou a tomar o cafezinho dele, o residente chegou e disse, olha, chegou um homem de um grande acidente aí, e ele está, o coração vai e volta, e a gente está tentando e não consegue. E aquele médico disse, eu vou terminar o meu cafezinho. Quando eu terminar, eu vou lá. Continuem lá tentando. Infelizmente, quantos médicos fazem o juramento de Hipócrates, dizendo que vão defender a vida a qualquer custo, mas com o passar dos anos e com as lutas que vêm e o não reconhecimento da sociedade, eles só se importam com o dinheiro e com o tempo passar. Mas há muitos médicos bons. Depois que ele terminou o seu cafezinho e que ele adentrou na emergência, os residentes pareciam abelhas em cima do favo de mel, tentando reanimar a pessoa, e ele chegou já impaciente e disse, sai, deixa eu tentar resolver. Quando ele olha, era o filho dele. E isso foi notícia no Brasil inteiro. Ele se jogou no corpo do filho e bateu no peito e tentou fazer a reanimação e veio com toda a força de vontade que ele tinha, os residentes também, mas os residentes não eram médicos, não tinham a experiência necessária. E ele não conseguiu. Ele chegou tarde demais, porque passou tempo demais. Se ele tivesse vindo um pouquinho mais cedo, uma decisão que você toma errado na sua vida, às vezes você paga a vida inteira. E toda vida que ele chega em casa agora, que ele olha para a porta do quarto do seu filho e vê que o filho não está lá, ele sabe que a corda do seu coração não está lá, por culpa provavelmente dele. O resto de sua vida ele vai levar essa culpa, o que ele não daria diante de Deus para ter o filho de volta. Quantos não dariam o braço direito para ouvir mais 10 minutos o próprio pai reclamando da vida do filho, a própria mãe reclamando de como ele deixa a roupa suja? Multidões no vale da decisão,
Porque o dia do Senhor, o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Qual é a sua culpa? O que você faria para voltar? O que te corrói, o que te deixa mal? Jesus está perguntando a você, porque você não pode, você não tem a condição de restaurar o que você perdeu, de consertar a tua decisão, a escolha errada que tu tomou na tua vida. Mas há um aqui que ele diz: olha, a mim me foi dado todo o poder. Ele pode, no céu e na terra. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e posso tomá-la de volta. Eu tenho o poder de dá-la, eu tenho o poder de tomá-la. Jesus está se pondo aqui nesta humilde esquina, esta noite, como testemunho pela cidade de Fortaleza. Que Deus está falando aqui a vocês, que algo está para vir e vocês estão perdidos. Aleluia, perdidos. E eu espero que você tome a decisão certa. Escolha a maneira correta de servir a Deus. Que sirva a Deus da maneira dessa. Porque você está em trevas. Você está perdido. Você está andando para o inferno. E o pior perdido é aquele que não sabe que está perdido. A palavra do Senhor diz que na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Uma promessa feita pelo profeta Isaías há 800 anos atrás, 1500 anos atrás, não sei quantos anos atrás. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Quando ele estava naquela manjedoura, a luz prometida pelas profecias declaradas dos profetas mencionados se fez carne. Olhando para ela, os magos viram. Tinha braços, tinha olhos e tinha boca, a pequena luz. E veio crescendo como criança, e veio se fortalecendo, e a profecia diz, até que ele tenha capacidade de discernir, ele comerá mel e beberá leite. E esse Jesus que viveu entre nós, morou entre nós, ele hoje te convida a aceitá-lo. Ele te desafia a tua fé, a entregar a tua vida a ele, porque ele provou. Há uma tumba vazia em Jerusalém, aonde ele provou que ele tinha poder de dar a vida e tomar sua vida de volta. Porque há coisas que você pode restituir, pode consertar, e há coisas que você não pode consertar. Veja a decisão de Eva. Adão disse para Eva o recado de Deus: de toda árvore do jardim nós podemos comer, Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer. Adão não estava com Eva naquele sábado fatídico. Satanás se aproxima e lhe pergunta: o que disse Deus? E ela disse: de toda árvore do jardim podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não podemos comer, porque no dia que comermos, morreremos. E essa é a razão porque as mulheres não pregam em nossa igreja. É porque somos machistas? Não, nós estamos falando aqui de uma Eva que não havia pecado, uma Eva no mesmo nível e patamar de Adão, uma Eva perfeita, mas que não era imagem e semelhança de Deus, era imagem e semelhança de Adão. Por quê? Porque em Gênesis 2, verso 9 diz: e o Senhor Deus fez brotar a terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim.
Mas para Eva, a árvore que estava no meio do jardim era do conhecimento do bem e do mal. Era a árvore que atraía a sua atenção. Então ela displicentemente, por falta de um cabeça, que é aquele que toma as decisões, por carência, porque Adão não estava do lado dela, ou por rebeldia, decidiu ficar conversando com a serpente. Escute, o espírito de rebeldia é semelhante ao espírito de feitiçaria. Por quê? Porque o espírito de feitiçaria, ele fala amaldiçoando. Vou corrigir, perdão. O espírito de feitiçaria amaldiçoa falando. O espírito de rebeldia fala amaldiçoando. Recebe uma ordem, recebe um mandamento, recebe uma orientação, mas diz: eu não vou fazer aquilo, aquela pessoa não tem isso, aquilo não faz isso aqui, não pode isso aqui, e sai amaldiçoando. E o atributo da rebeldia é a desobediência. Eva resolveu ser rebelde e dançar com os seus demônios. Achou que se chegasse perto daquele pecado, não seria queimada. Achou que se chegasse perto daquela comida, não seria afetada. Você não pode dançar com seus demônios. Você não pode chegar perto dos seus pecados. Há uma árvore que cada um, crente ou não pode se aproximar. Seja o álcool, o fumo, a prostituição, o dinheiro fácil. E Deus diz para você: não cometa o mesmo erro. Jesus se põe aqui esta noite e o convida, e eu espero que você tenha sido abençoado. Se você não quiser vir aqui receber oração, de onde você estiver, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que esta palavra é verdadeira. Entra no meu coração, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Muda a minha vida, Pai. Trabalha na minha vida, Senhor. Me dá coragem para ir na casa daqueles irmãos e saber onde eles se congregam e congregar com eles, Senhor. Faz assim, meu Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e que os irmãos orem por mim.